reserva, inclusive também formado pelos garotos. Vamos conversar com a Roberta Barroso, ela vai trazer informações da reapresentação do Botafogo. Todo mundo estava naquela expectativa de como vai ser essa reapresentação. Existiu a ameaça de não se reapresentar, está com salário atrasado, está com premiação atrasada. Roberta Barroso, então, traz as últimas informações do Botafogo. Todo mundo se reapresentou hoje, Roberta? Tudo bem, Marcela? Não, nem todo mundo se reapresentou e teve uma não reapresentação que deixou o torcedor bem preocupado. Vocês falavam aí agora do Júnior Santos, que tem essa proposta do Galo, e ele não compareceu na reapresentação. Não só ele, Savarino, Bastos também. Primeiro, falando desses três, o Botafogo divulgou depois uma nota oficial falando que por motivos particulares e já pré-acordados, esses jogadores vão se apresentar em uma data posterior. Então, essa foi a nota do Botafogo, mas claro que o Júnior Santos, essa ausência chamou bastante atenção por conta desse dia em que sai aí esse interesse do Galo, essa proposta, e o Botafogo, então, analisando se vai liberar esse jogador. O Tiquinho Soares também não se reapresentou, isso já era esperado, porque ele foi envolvido na negociação com o zagueiro Jair, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas o atleta do Santos está sim com tudo certo para ele jogar no Botafogo, apesar de não ter vindo ainda esse anúncio oficial em relação ao Jair. Luiz Henrique também não compareceu, já era esperado também que o Luiz Henrique não aparecesse nessa reapresentação, porque tem realmente essa vontade de jogar na Europa, já estava tudo alinhavado também ali no contrato para ele defender o Lyon nessa próxima temporada. Ele tem propostas da Fiorentina e de 2 times da Premier League, e hoje o John Textor, em entrevista ao RMC Esportes, falou que o Luiz Henrique nos próximos dias vai se apresentar no Lyon e ali, claro, ele ainda pode ser vendido. O Igor Jesus, é interessante a gente trazer também, ele se reapresentou, só que o torcedor também ficou preocupado porque uma declaração do John Textor, dele falando que o Igor Jesus pode ser vendido também para um time da Premier League. Ele tem sondagens também, esse atleta, então isso também preocupa o torcedor. Mas é isso, hoje foi aquele dia de exames, avaliações físicas, um Botafogo sem caras novas, ainda sem o novo treinador, mas na expectativa aí também de estreia no Campeonato Carioca desse time principal contra o Fluminense. Mas é isso, ausências. Não tivemos caras novas e não tem treinador. Lembrando que essa questão do treinador, o John Textor que concentra tudo isso. Então, depois que ele passa para o scout do Botafogo, é diferente um pouquinho de outros clubes. A única vez que o departamento de scout definiu um treinador foi Thiago Nunes, acabou não dando certo. Então, o John Textor concentrando toda essa questão. Marcela, Felipe, eu volto com vocês. Tá certo, Roberta. Muito obrigada aí pelas informações. E vai muito, André, ao que disse o Gustavo Zupac sobre um Botafogo que começa a se esvaziar. Principalmente quando a gente pensa no campeão brasileiro, no campeão da Libertadores. Aí não teve nem o Savarino, nem o Júnior Santos, que pode ir para o Galo, nem o Bastos. O Luiz Henrique já vai para o Lyon. O Igor Jesus pode ser vendido. Não tem treinador. É um começo de temporada preocupante, sim. Mesmo que o John Textor não esteja, não estou preocupado, não estou ansioso, é para ele começar a ficar ansioso, sim. Pois é, durante o dia, pela manhã, mais especificamente, o ambiente era de total dúvida em relação à apresentação de muitos jogadores, até alguns relacionados para o jogo. Então, é claro que tem alguma coisa internamente muito errada acontecendo, jogadores incomodados e o clube tentando contornar cada situação a cada dia, nesse clima mesmo de um dia após o outro. E, aparentemente, as coisas só vão poder ser resolvidas de uma maneira não definitiva, porque ficam as sensações ruins de um lado a outro, porque as pessoas no clube também se incomodam com os jogadores, acham que a conduta poderia ter sido diferente. Notas oficiais, obviamente, públicas, tratando da questão, os jogadores sabem qual é a verdade, os jogadores sabem qual é o cálculo entre o que a nota diz e o que de fato está acontecendo. Os jogadores, claro, evidentemente, incomodados pelo dinheiro da premiação que ainda não chegou. E é mais uma coisa estranha, né? Porque, por mais que a gente tenha total capacidade de entender a questão do fluxo e o prêmio que foi depositado tardiamente no final do ano, nos últimos dias, não existe dinheiro para pagar os jogadores. Pois é. Sim. Enquanto
E depois tapa Enquanto esse vídeo. o caixa chega, né? Fica no cheque especial, né? Porque os jogadores, eles não só, é óbvio, né? Tem o direito legítimo de receber e receber em dia, receber o que estava combinado, o que está escrito em contrato, o que foi acertado, mas jogador descontente é péssimo, é muito ruim. Acontece isso aí. Sim. O que houve hoje. No final, se apresentaram, não todos, como disse a Roberta, circunstâncias aqui, esse vai para lá, esse não vai, mas ao longo do dia, o que se ouviu e o que se falou indicava muita dúvida a respeito da reapresentação do elenco do Botafogo. Mas é isso, pai. O que me chama a atenção é, quando o Botafogo é eliminado no Mundial, muitas entrevistas na zona mista já eram num tom de despedida e a percepção era do fim do ciclo pontual de alguns jogadores. Do ciclinho, né? Porque era um ciclo rápido, bem pequenininho. Rápido ciclo. Mas naquele momento, provavelmente a questão da premiação nem era algo porque tinha acabado de ganhar, né? Nós estamos falando de 3, 4 dias depois da Libertadores. No prazo ainda. Do brasileiro, eles já estavam indo para lá. Sim. Como é que você imagina, porque é óbvio que isso a gente não vai conseguir responder aqui, essa linha do tempo, porque ali era talvez o movimento de, quando há sucesso, a gente sempre bateu na tecla, difícil, quando o Palmeiras ganhou muito, manter o time, claro, que foi um êxito, custa caro, pro Flamengo igual, o Galo em 2021, quando ganhou tudo. Mas quanto você acha que é essa coisa do caminho natural e em que momento você imagina que virou um problema coletivo brutal, assim, porque perdeu uma ou duas peças é uma coisa. Assim, a gente não consegue ter a clareza do que influencia o quê. Por exemplo, será que a saída do Arthur Jorge, claro, ele recebeu uma oferta, imagino que muito mais alta do futebol do Catar, mas o próprio Botafogo deixou claro como era bom o contrato dele. Será que o próprio Arthur Jorge, ao perceber que teria um elenco bem diferente, ao perceber que talvez tivesse que lidar com insatisfação de jogadores por ordem financeira, não ficou ainda mais propenso a aceitar a proposta que recebeu? E o mesmo vale para o Júnior Santos, por exemplo. Será que se o ambiente do Botafogo fosse um ambiente firme de sequência daquele time que ganhou tudo para a próxima temporada, com as coisas em ordem do ponto de vista financeiro, ainda que seja algo apenas referente à premiação, será que a ideia do Júnior Santos ao receber uma proposta do Galo talvez não fosse outra? Essa é uma dúvida que a gente tem que ter, né? Embora a gente não tenha a resposta exata porque é que estamos aqui e eles lá, mas é uma dúvida que ela é cabível. E eu volto a tocar no ponto maior, que é o ponto da organização da empresa, né? O Botafogo é administrado por uma holding. Ser administrado por uma holding que trabalha, que tem também outros clubes na Europa, em outros países, tem o ônus, tem o bônus. Qual é o bônus? É você usufruir de um dinheiro maior do que apenas o seu dinheiro do faturamento, né? Então, o Botafogo usufruiu de uma holding que tem um orçamento maior do que o orçamento do Botafogo. E por isso contratou jogadores como o Luiz Henrique, como o Thiago Almada, que seriam jogadores para o Lyon, mas primeiro foram realocados no Botafogo, e isso vale para outros também. A gente participei da entrevista com o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, no Bola da Vez, lá para agosto, setembro, por aí, e ele falou, olha, é um pote de dinheiro só. Então, o Botafogo tem R$100 aqui no caixa. Tá faltando mais 100, eu posso ligar para o John e falar, John, preciso de mais 100. E aí vem do pacote da holding. Então, essa é a parte boa. Qual é a parte ruim? Quando essa holding começa a entrar em caminhos menos virtuosos, o Botafogo pode sangrar. E essa é uma explicação que eu queria ouvir em algum momento das lideranças do Botafogo. Qual é a relação, se há relação entre os problemas financeiros de outros pares do Botafogo dentro dessa holding? Porque quais são os 3 principais clubes que o John Textor tem? Crystal Palace, Botafogo e Lyon. E o Crystal Palace ele vai vender, certo? Qual é o momento dos 3? O Crystal Palace ele está vendendo... E não é por pouco, é muito. R$1,5 milhão de reais, aproximadamente, muita. acho que era isso. Ou R$1,5 milhão de libras, agora me fugiu a moeda, o que faz muita diferença. Enfim, ele está vendendo a parte dele no Crystal Palace. O Lyon está correndo risco de rebaixamento na França por problemas financeiros. E o Botafogo, a gente está vendo... Todo mundo, entre aspas, né, ser vendido e jogadores saindo. A relação entre esses 3 fatos dentro da holding que administra o Botafogo, essa é uma questão importante para a gente entender quais serão os próximos passos. Porque o Botafogo pode perfeitamente montar para a temporada 25 outro time, né, com aqueles que ficaram e com alguns que chegarão, e brigar para ganhar tudo ou ganhar tudo, claro que pode. Mas essa história de cada ano ter um time, cada ano ter um técnico... É ruim para o projeto. Claro. Gera incerteza para o projeto. Reinicia a máquina o tempo inteiro. E isso aumenta muito a sua margem de erro. E gera
falta de confiança ou desconfiança para o mercado, para os jogadores, para os torcedores. Então, é um momento de dúvida sobre o Botafogo. Espero que ela seja elucidada o mais rápido possível e que o clube mantenha o seu trilho de vitórias. E isso vai fazer parte das SAFs. Todas as SAFs serão assim. Exato. Todos vão passar por esse momento e vão se perguntar o que é que vai acontecer e o que é que vai ser priorizado. Novo, né, pra gente no futebol claro, brasileiro. e a gente vai ter essas questões também e querer essas respostas. Bom, vamos seguir o Sport Center. Tem muito mais vindo pela frente. Então aí, galera, mais uma vitória pro clube, né? O pessoal aí, essa garotada jogaram muito bem. Eles marcaram aí 2-0 em cima do Portuguesa. Finalmente, né, o Botafogo tava precisando de uma vitóriazinha para iniciar esse carioca aí de verdade. Infelizmente perdemos pro Maricá de 2-1, né? O Botafogo aí não saiu muito bem. O Maricá jogou com 1 a menos e conseguiu vencer. Eu acho que o pessoal, esses meninos aí estavam meio nervoso, né, para jogar. É uma garotada jovem ainda, tem muito que amadurecer. O Matheus Nascimento aí, ele jogou bem pra caramba também, fez altos lances muito bons. Kaique marcou o gol logo no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo. Logo depois, no segundo, o Cauê marcou o segundo gol também. Achou que estava impedido, né? Teve até um lance duvidoso ali, mas foi confirmado o gol do Cauê. Mas finalmente aí conseguimos sair dessa derrota, né? Superar a derrota contra Maricá e vencer um jogo aí. E que vem o próximo, né? Vejam só. O Botafogo teve outra postura no primeiro tempo em relação à estreia, quando perdeu para o Maricá. O Glorioso mostrou mais organização, mais vontade, dominou a Portuguesa nos primeiros 45 minutos de tempo. O gol saiu aos 19, Matheus Nascimento fez jogada individual e a bola sobrou para Cauê, que acertou um bonito chute de fora da área, fazendo 1-0. O Botafogo continuou controlando o jogo e dominando as ações. Aos 41 minutos, Vitinho recebeu o longo lançamento de Serafim, conseguiu o domínio e chutou cruzado, mas o goleiro Bruno defendeu. No lance seguinte, Rafael Lobato, improvisado na lateral, cruzou o rasteiro e Carlos Alberto tentou finalização no primeiro pau. Mas não conseguiu pegar do jeito que queria a bola e acabou perdendo a gol, né? A Portuguesa voltou com 3 mudanças do intervalo e passou a pressionar o Botafogo no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, a MV cabeceou com muito perigo, né? À direita de Raul. 5 minutos depois, o grandalhão Lohan chegou a balançar as redes também de cabeça. Mas o gol foi bem anulado pelo bandeirinha na vitória, Trindade Ferreira, por impedimento. O Botafogo quase ampliou aos 18. O Nilton subiu no terceiro andar após escanteio da direita e cabeceou firme, mas Bruno defendeu no reflexo. A Portuguesa seguia assustando nas bolas altas e Miguel Vinícius quase empatou aos 25. Mas foi o Glorioso que marcou. Nilton enfiou Kaique, saiu livre no final, e finalizou por baixo, né?
O auxiliar Wallace Miller Barros Santos anotou o impedimento, mas o VAR deu o gol de 2-0. Os próximos jogos do Botafogo, né? Ainda com elenco alternativo, o Botafogo ele volta ao campo no próximo sábado para visitar o Sampaio Corrêa, o estádio de Lorival Gomes, em Saquarema. Depois, o Glorioso recebe Volta Redonda, dia 22, às 9h30, no estádio de Newton Santos, pela 4ª rodada do campeonato. E aqui tá, né, a ficha técnica, né? Botafogo 2, Portuguesa 0. Felizmente teve um gol anulado também aí do Matheus Nascimento, né? Que ele estava bem impedido, foi muito bem marcado.